Olá! Nosso objetivo aqui é aprender a lidar com o manejo de sinais e sintomas de crises que envolvem o uso de álcool e outras drogas. Serão apresentadas estratégias para trabalhar com algumas dessas situações importantes no contexto clínico. Vamos lá? Para começar, qual o conceito de crise? A crise é muito mais que a agitação psicomotora, intoxicação aguda ou a abstinência. Trata-se do momento de sofrimento intenso, em que o sujeito está mais fragilizado e que pode externar o que lhe faz sofrer. Assim, dar suporte aos momentos de crise é uma das estratégias para descobrir caminhos de reconstrução e evitar internações desnecessárias. Os principais sinais e sintomas de crise que envolvem o uso de álcool e outras drogas são intoxicação, abstinência, comorbidades, dificuldades no relacionamento interpessoal. Mas vamos primeiro conceituar as substâncias psicoativas, conforme o efeito que elas causam no sistema nervoso central. De acordo com a classificação, temos as chamadas drogas depressoras, que diminuem a atividade de nosso cérebro, deprimindo seu funcionamento. A pessoa que faz uso desse tipo de droga fica devagar e desinteressada. Drogas estimulantes, que aumentam a atividade de nosso cérebro, estimulando o funcionamento e fazendo com que o usuário fique ligado, sem sono. Drogas perturbadoras, que agem modificando qualitativamente a atividade de nosso cérebro, ou seja, o cérebro passa a funcionar fora da sua normalidade. Mas nem sempre é fácil identificar os sintomas e muitas vezes eles podem estar mascarados. Podemos dividi-los em 3 grupos: sintomas de intoxicação, sintomas de abstinência, sintomas de comorbidades. Intoxicação. Intoxicação é o estado consequente ao uso de uma substância psicoativa. É o quadro de alterações do comportamento, do estado mental e físico de uma pessoa que está sob efeito de uma droga. Cada droga tem um quadro de intoxicação típico e variações que podem ser relacionadas à dose, padrão da ingestão, forma de administração ou mistura com outras substâncias. Conhecer o quadro da intoxicação de cada tipo de droga pode ajudá-lo a identificar qual a causa de determinada situação de crise. Abstinência. Na abstinência, a interrupção súbita do consumo de uma droga pode precipitar uma reação como a vontade intensa de usar a droga, ocasionando sintomas de desconforto e agitação. Assim como na intoxicação, na abstinência, os sintomas também são específicos para cada tipo de droga. Comorbidade. Mas além dos quadros de intoxicação e abstinência, outros problemas de saúde também podem se manifestar em uma situação de crise. Esses quadros são chamados de comorbidades, que podem ser psiquiátricas ou clínicas. Quadros de esquizofrenia, transtornos do humor ou transtornos de personalidade são comorbidades psiquiátricas frequentes entre pessoas que têm problemas com drogas. Para essas comorbidades, sugerimos tentar identificar a relação de tempo entre o uso da droga e os sintomas, qualidade dos sintomas, intensidade dos sintomas, histórico familiar. Além das comorbidades psiquiátricas, pessoas que usam drogas também têm maior chance de ter doenças físicas. Algumas comorbidades clínicas atingem o cérebro e podem se manifestar por alterações do funcionamento mental e comportamental. O uso de drogas ou a sua interrupção produz sinais que podem se confundir com os sintomas das comorbidades. Por isso, a coleta de informações, exames e tratamento médico apropriado podem ajudar a esclarecer qual o real diagnóstico da crise. Além dos sintomas em cada um destes quadros, também é preciso ficar atento a outras áreas da vida dos usuários e como elas se relacionam com o uso das drogas. Dificuldades emocionais e de relacionamento são as maiores motivações em muitas situações de crise, cujos conflitos geram ansiedade, irritabilidade, agressividade ou risco de suicídio. Uma das situações mais desafiadoras para quem atende pessoas em sofrimento associado ao uso de drogas é aquela em que o paciente é agressivo e ameaçador, já que ele não tem clareza ou não imagina que pode se beneficiar com o tratamento.
Na abordagem da pessoa que usa drogas com comportamento que sugira risco de suicídio, é importante indagar sobre pensamentos, planos e meios para cometer suicídio. Lembre-se sempre que perguntar não aumenta o risco, pelo contrário. Além disso, deve-se oferecer apoio emocional e trabalhar os sentimentos suicidas. Isso pode ser feito ouvindo o paciente. Esta é uma situação em que sempre se deve contar com a equipe multiprofissional para ajudar no atendimento. Situações de crise exigem do profissional e da equipe ações coordenadas. Na abordagem dos quadros de intoxicação, pode ser necessário o uso de medicações que interrompam o efeito da droga. São os chamados medicamentos antagonistas. Já nos quadros de abstinência, pode ser necessário o uso de medicamentos que diminuem a fissura pela droga, revertendo as condições ameaçadoras à vida. Essas medicações agem de forma semelhante à droga interrompida. São os chamados medicamentos agonistas. Como você pode notar, o manejo nem sempre é fácil e às vezes pode envolver situações de risco para o usuário. As intoxicações, abstinência e comorbidades fazem parte do cotidiano dos serviços. Por isso, o trabalho em rede comunitária e intersetorial são fundamentais para o manejo dessas situações.